Olá, meu querido, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Começando por aqui. Meu nome é Kelly Picalho, sou casada, mãe de 2 filhos, moro atualmente no Pará em uma fazenda na Transgarimpeira e sou no Mato Grosso, na verdade original ali de Mato Grosso, mas estou aqui já tem 2 anos aqui morando nessa fazenda, tem sido bênção na minha vida, um tempo mesmo que o Senhor tem me reservado aqui. E é isso, eu estou aqui para te ajudar e motivar você a ler a palavra de Deus, compreendendo que a palavra de Deus ela é mais fácil do que nós pensamos. Só precisamos convidar o professor certo para nos ensinar, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? E nós estamos lendo aqui Mateus, capítulo 6. Nós vamos continuar aqui a partir do versículo 24. Isso, a partir do versículo 24. Amém? E é isso, e nós estamos aqui com um trabalho, um propósito de oração nas madrugadas. Eu quero convidar você aí para estar ali, presente conosco, 3 horas da manhã, para orar ao Senhor. É um momento muito bom que nós estamos tendo, não é somente oração, é somente uns 40 minutos de vídeo, são lives ao vivo ali às 3 da manhã, que nós cantamos, nós temos uma palavra, nós temos ali um momento de oração. Tem sido bênção. Eu convido você a estar junto conosco, a convidar mais pessoas para estar com você ali e fazer um propósito de oração nas madrugadas ali com o Senhor. Amém? Então que você possa participar conosco, se você tiver um interesse ali, será muito bem-vindo. Ficarei feliz com a sua presença. E é isso, bora pro vídeo de hoje, continuando aqui o nosso estudo do livro de Mateus. Amém? Mas antes de tudo, vamos convidar o professor Espírito Santo para nos ensinar agora. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor Jesus, te agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos em teu nome. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é bom em todas as coisas. Te pedimos, ó Pai, por mim, pela vida daquele que está assistindo esse vídeo agora, Pai. Que o Senhor possa abrir nossa mente, coração, entendimento e a compreensão da tua palavra. Nos faz, ó Deus, ver a tua palavra de forma espiritual, além das letras, Jesus, compreendendo ela de forma espiritual e sobrenatural. Amigo e amado Espírito Santo, professor, nos ensina todas as coisas, que ela possa que a sua palavra possa ser gravada na tábua do nosso coração e que ela dê frutos na nossa vida. Nos ensina, amigo Espírito Santo, todas as coisas agora. Amém e amém. Bora para a leitura de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 24 em diante, que diz assim: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Todo homem ele passa pela prova da escassez. Aquele que anda com Deus, ele vai passar pela prova da escassez, para ver aonde está o teu coração. Você vai saber se você ama muito dinheiro quando você não ter dinheiro. Você vai ver como você vai proceder diante disso. E o Senhor, ele precisa saber onde está o teu coração, principalmente aqueles que têm chamado para o ministério. Deus vai te testar. Deus vai provar o teu coração. Deus, ele vai te tratar nessa área. Se você é aquele que se preocupa demais com dinheiro, se preocupa demais com como vai ser o dia de amanhã, Deus vai te tratar aí. Então, você tem que estar preparado para essas provas que não é fácil. Amém? E aqui, o Senhor Jesus nos diz que não é possível você servir com fidelidade a Deus amando o dinheiro como seu Senhor. Não tem como. Não tem como você. É impossível você servir com lealdade a Deus e ao mesmo tempo amar ao dinheiro em excesso. O dinheiro ele tem que te servir. Você não pode servir a ele. Tanto que existe aqui o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. E sempre existiu essa história do dinheiro, desde o começo do mundo, mas nos dias de hoje tá tão mais fácil você ficar rico, você prosperar, que as pessoas estão amando ainda mais o dinheiro, elas se sujeitam a tudo para ter o dinheiro. Aí você já sabe que o dinheiro é teu Deus. Amém? Então, assim, devemos cuidar e nos autoavaliar. Quem tem sido nosso Deus? Quem tem nos dominado?
Quem tem mais o nosso coração é Deus ou o dinheiro? Se amanhã você perder tudo, ficar sem totalmente dinheiro, passando necessidade, você vai continuar servindo a Cristo? Ou você vai falar, poxa, eu tô servindo a Deus, eu tô aqui nessa situação, o que você vai fazer? O Senhor precisa saber como você vai proceder diante disso, é por isso que Ele prova teu coração. Amém? Continuando aqui no versículo 25, que diz assim: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Eu me lembro que quando eu li essa palavra pela primeira vez, na verdade eu já tinha lido, né, umas 2 outras vezes a Bíblia, mas assim, quando Deus realmente me revelou essa palavra, meu Deus, foi um choque para mim. Me transformou, assim, sabe, a transformação da vossa mente, a renovação da vossa mente que transforma a sua vida, que o apóstolo Paulo fala, aconteceu comigo. A partir dali, irmão, eu parei de me preocupar com dinheiro. Tudo bem que eu continuei trabalhando, continuei ali fazendo o que eu tinha que fazer, mas eu não me preocupava, enlouquecia por causa do dinheiro, por causa das contas, por causa das dificuldades, porque sim, todos nós passamos dificuldade. Eu entendi que eu sou muito mais que as aves dos céus. Então, que você possa ter essa compreensão hoje, essa revelação hoje. Se você está passando dificuldade, lembra-se, você é muito mais que as aves do céu. Pode ser que você não tenha dinheiro, mas comida não vai te faltar. Pode ser que você não tenha dinheiro para comprar roupa, mas você vai ter o que vestir, porque o Senhor vai te dar. Porque o Senhor é aquele que cuida de cada um de nós. Amém? E é precioso isso demais, é muito precioso. Versículo 27. Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à tua estatura? O que está falando aqui? Que quem que preocupa-se demais vai poder mudar a sua estatura, o seu tamanho. A ansiedade, ela é pecado, irmão. Porque é você não confiando em Deus, no seu provedor. Então, aquele que não consegue confiar no Senhor, ele simplesmente vive uma vida de ansiedade. Ele vive uma vida de ansiedade. Essa que é a grande verdade. Amém? Versículo 28. E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, versículo 30. Se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais? Ó vós de pequena fé? Portanto, não fiquem ansiosos dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Quando ele fala que gentios, os gentios eram aqueles que não eram judeus naquele tempo. Mas eu acredito aqui que o Senhor está falando que é os ímpios, que é todo aquele que não conhece Jesus, porque quem conhece Jesus não vive uma vida ansiosa. Sim, tem ansiedade que é crônica, que é uma doença, né, física ali, fisiológica, mas ainda assim, né, você pode se tratar ali e ser transformada a sua vida, mas tem vezes que não tem uma causa. Ai, porque eu tô passando necessidade? Não, porque simplesmente você é ansioso, você tá preocupado com o dia de amanhã, todo dia. Então, lembra-se, quem não confia em Deus vive ansioso. Mas quem confia e descansa no Senhor, ele não vive ansioso. Porque ele espera em Deus. Ele sabe em quem ele tem crido, ele sabe quem é Deus na sua vida. Então, que você possa ter essa revelação de Deus hoje, que Deus cuida de você. Que Deus está atento às suas necessidades, que Deus olha por você. Ai, mas eu estou vivendo um tempo tão difícil financeiro, porque muitas vezes Deus está provando o teu coração, para saber como você vai proceder diante das situações. E cada situação é uma oportunidade para ser revelada aos céus, as nossas atitudes diante disso, ser revelada aos céus quem verdadeiramente somos e onde está o nosso coração. Então aproveite a oportunidade. Revele aos céus que você está no Senhor, que você confia no Senhor em nome de Jesus. Amém?
Amém. Continuando aqui no versículo 33. Mas busquei primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, suficiente é ao dia o seu próprio mal. Então, para que sofrer duas vezes? Ai, mas e se amanhã não tiver o que comer? Ai, mas se... Deixe você passar por isso, chegar lá para você ver como vai ser. Deus vai te preparar para esse momento. Confie nos planos do Senhor. Amém? E aquele que está firmado no Senhor, que está alinhado ali com a vontade do Senhor, que está em harmonia com o Criador, buscando ali o reino dos céus, ele está em paz, sabendo que o Senhor vai suprir as suas necessidades. Amém? E é isso. Vamos continuar aqui no capítulo 7, versículo 1, que tem como título Julgando os outros. Versículo 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida que medirdes vos será medido. O que está falando aqui? O Senhor Jesus está nos exortando para a gente cuidar com julgamentos precipitados e severos. O que é mais comum nos dias de hoje, principalmente na internet. O povo julga todo mundo, não sabe o contexto real, não tem certeza de nada. Só são falatórios e você está julgando o próximo. Cuidado. Na mesma medida que você medir, você será medido. E ainda, esse é um dos mandamentos que mais nós quebramos. E eu falo mais nós, eu me incluo nisso, porque nós somos assim, nós somos precipitados no julgamento, nós não conhecemos as causas, a situação, as intenções de fato. Nós não estávamos ali no meio do problema, nós julgamos. Mas nós devemos cuidar, porque do mesmo modo que nós medirmos, nós seremos medidos. Nós seremos medidos. Então, cuidado com aquelas críticas construtivas, querendo, porque eu quero te ajudar. Muitas vezes não. É só você querendo falar da vida dos outros, julgar o outro ali no que ele está fazendo. Cuidado. Cuidado. Como é difícil cumprir com esse mandamento, eu falo por mim mesma. Então, que possamos, em nome de Jesus, não criticar se antes a gente saber, não falar se antes a gente compreender o contexto real, ouvindo as duas partes, que a gente possa ser diferente do mundo, diferente daqueles que estão ali na internet só julgando e apontando o dedo. Somos cristãos, irmão. Vamos fazer diferente do mundo, vamos ser diferente do mundo, em nome de Jesus. Amém? E porque tu observas o cisco que está no olho do teu irmão e não percebes a viga que está no seu próprio olho? Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho e eis uma viga no teu próprio olho? Hipócrita, tira a primeira viga do teu olho, então verás com clareza para tirar o cisco do teu irmão. Olha só, aqui está falando que nós devemos cuidar para não nos tornarmos hipócritas. Qual é um dos maiores defeitos do hipócrita? Característica do hipócrita, ele não reconhecer o seu próprio erro. Ele não consegue ver quem ele é. Ele consegue ver o pecado do outro. Olhar para aquilo que o outro está fazendo. Olhar para o erro do outro. Mas ele não consegue enxergar quem ele é. Esse é o hipócrita. Então que possamos fugir deste lugar de hipocrisia, porque Jesus ele falou tanto contra isso. Ele abominava os fariseus porque eram hipócritas, apontavam e faziam igual. Então não seja hipócrita, meu irmão. Vamos fazer diferente, vamos reconhecer os nossos erros, vamos olhar primeiro para nós para depois criticar o próximo. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 6. Não deis o que é santo aos cães, não lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés e voltando-se novamente vos despedacem. Aqui nós podemos interpretar da seguinte forma. Muitas vezes você não entende que as pessoas que estão ao seu redor não estão preparadas para aquilo que você tem para falar, para os seus pensamentos, para as suas revelações. Muitas vezes as pessoas não estão preparadas espiritualmente, fisicamente, nem emocionalmente para receber aquilo que você recebeu.
Então, para que você vai lançar os porcos? Aquele que não compreende, aquele que vai pisar naquilo, vai atacar aquilo. Para que você vai fazer isso? Para quê? Você tem que ter esse discernimento de saber para quem você vai dizer, para quem você vai contar as suas experiências. Cuidado, cuidado, porque as pessoas elas estão esperando muitas vezes só isso para te criticar. Então cuidado para quem você conta, porque essa pessoa que te critica, ela não está preparada para essa revelação. Ela ainda não entende a profundidade disso, a revelação que você teve de Deus, é sobre você e Deus. Amém? Então, eu posso interpretar, que já foi interpretado de muitas formas aqui, mas o Senhor me trouxe essa interpretação. Então, que você possa estar atento. Cuida, porque nem todo mundo está preparado para aquilo que você quer contar, falar, mostrar, revelar. Amém? Continuando aqui no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-vos-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Aqui fica muito claro que Jesus está falando para mim e para você. Se vós, que são maus, no caso eu e você, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, que dirá Deus? Que dirá o Senhor? Porque Deus, ele tem sua natureza de bondade, de benignidade, de misericórdia. Por que ele não nos daria o bom? Se nós pedirmos, se nós buscarmos, ali o Senhor nos entregará para a glória de Deus. Amém? Versículo 12. Portanto, todas as coisas que vos quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles, pois esta é a lei e os profetas. O que Jesus está falando aqui? Que você fazer para o outro aquilo que você quer que faça para você é o cumprimento da lei. É o cumprimento da lei. Jesus nunca revogou, desfez da lei, pelo contrário. Ele veio para cumprir, ele veio para dar um novo sentido, ressignificando o sentido de não fazer por obrigação, mas por amor. É fazendo ao próximo o que não quer que faça para você, ressignificando, você não fazendo por obrigação, mas porque você entende que você não queria que fizesse para você aquilo, então você tem que pensar que aquilo não é para você fazer para o próximo. Amém? Então o Senhor Jesus, ele veio ressignificar a lei para a glória de Deus. Versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Então, se você acha que servir a Cristo é você continuar vivendo a sua vidinha como você vivia, você está enganado. É você continuar vivendo no caminho, trilhando o caminho que você estava, está enganado. O evangelho é sobre mudança. Existem dois caminhos. Existe uma decisão e dois caminhos. Você tem que decidir entre os dois. Você não pode viver em cima do muro. Ai, porque eu tô sendo... Ai, não, eu ainda não senti no meu coração. Sim, tem que seguir aquilo que o Espírito Santo te conduzir, mas lembre-se, quem fica em cima do muro será vomitado por Deus. Cuidado, cuidado. Escolha o caminho que você quer viver. Se é para a luz, a luz. Se é para as trevas, para as trevas. Amém? Lembra-se que tudo que você decidir hoje terá consequências na eternidade. A sua decisão terá consequências na eternidade. Então, escolha o caminho certo. Em nome de Jesus. Amém? E é isso. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, continuamos no capítulo 7, versículo 15 em diante. Obrigada pela sua presença até aqui. Foi muito bom aprender de Deus um pouquinho com você. Lembrando que os nossos estudos não é teológico. Eu não conheço as palavras no hebraico, no aramaico, no grego, não. Eu sigo a direção do Espírito Santo. Trago um pouco de Deus para você, um pouco do que eu sei, um pouquinho só. Amém? Então, se você quer um ensino aí mais teológico, busque um outro lugar, porque não é aqui nesse canal, não é nesses vídeos. Amém? E eu peço que você possa curtir o nosso vídeo, comentar, que você possa enviar para as pessoas, ativar o sininho
você possa se inscrever no nosso canal em nome de Jesus. E eu vou colocar aqui nossas outras redes sociais para que você possa nos seguir lá no app Vizinho. Lá eu mostro um pouco da minha vida, trago reflexões, trago uma palavra de Deus para o seu coração, algo bem gostoso ali. Se você tiver interesse, segue-nos lá em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E amém e amém.